Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, que você possa, nesse dia de hoje, louvar, exaltar e glorificar o nome daquele que vive e daquele que reina. Querido, querida, eu quero te dizer nessa manhã que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é tremendo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, a Ele nós entregamos a nossa vida, nós compreendemos que Ele é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e pensamos. Que Ele possa estar te sustentando, te protegendo, te guardando, te dando todo o livramento que você precisa e necessita nesse dia de hoje. Coloca a sua vida pautada nos princípios da palavra do Senhor. Busque a face do Senhor, seja grato pela vida que Ele tem te concedido, pela família, pelo lar, pelas pessoas que estão à sua volta, por tudo aquilo que você tem passado, de bom e de ruim. Porque o Senhor permite todo tipo de situação na nossa vida, mas sempre tem um propósito. O propósito de aprender algo maior em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Então nós temos que estar sempre assim, dispostos a entender que Ele pode fazer muito mais, além do que pedimos e além do que pensamos. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. Eu estava meditando na palavra do Senhor e me veio uma frase que sempre acontece de eu vê-la no Face, nas redes sociais, no Instagram, que é: entrega seus planos na mão do Senhor e tudo dará certo. Entrega seus projetos, entrega seus sonhos, entrega seu querer na mão do Senhor e tudo dará certo. E a minha pergunta para nós no dia de hoje é essa: você tem colocado, você tem buscado o conselho do Senhor? Você tem se posicionado em Cristo? Porque muitas das vezes nós choramos a perda, nós choramos o sofrimento de uma situação, de um determinado problema, mas nos esquecemos que o problema em si, ele teve uma causa. Nós não buscamos antes de fazer, antes de tomar decisão, o conselho do Senhor. E quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, a tendência é dar errado. O problema se agrava, a situação perde o controle, porque nós confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no nosso poder aquisitivo, nós confiamos no grupo de amizade que temos, nós confiamos na família, nós confiamos no, em tudo que não é Deus, em tudo que não tem o poder de Deus. E aí, quando as coisas começam a cair por terra, começam a dar errado, nós percebemos que o fato de não termos buscado a direção do Senhor trouxe agravante. E acaba que tudo que é feito longe de Deus tem tendência a dar errado. Então eu quero nessa manhã te convocar, te convidar, te conclamar a que todos os teus projetos, porque não, querido, não é pecado sonhar, não é pecado desejar alcançar a vitória, alcançar um bem, alcançar um projeto, um propósito. Não é. O nosso problema é que quando nós estamos sonhando em fazer algo, sonhando e buscando em fazer alguma coisa para a realização nossa, o nosso problema é justamente esse. Nós não buscamos a direção de Deus. E quando nós não buscamos a direção de Deus, tem 99,999% de dar errado. Porque os sonhos e os propósitos de Deus não falham, não caem por terra. Mas os nossos, sem Deus, tendencioso a dar tudo errado. E aí nós nos frustramos, aí nós choramos, e aí nós ficamos decepcionados, porque os sonhos de Deus, querida, até no momento mais difícil você tem paz. Até na situação mais adversa você tem paz. Porque você sabe que não veio do seu coração pura e simplesmente, que é algo que Deus colocou no seu coração. E quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele determina, Ele é fiel para cumprir. E quando veio das mãos dEle, nós sabemos que pode se levar o tempo que for, vai se cumprir.
Porque Deus é fiel, Deus é Deus que cumpre a sua palavra. E quando Ele fala, ninguém impede. Quando Ele trabalha, ninguém para. Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém tira a mão de Deus em determinadas situações e determinadas questões. E muitas das vezes nós estamos sendo tolos de achar que podemos dar conta de fazer seja o que for, longe de Deus, sem buscar a direção de Deus. Porque muitas das vezes nós temos a consciência e sabemos que quando buscamos a presença do Senhor, estamos fazendo algo que não vai glorificar o nome dele, estamos fazendo algo que não vai acrescentar, que não vai edificar, nós temos no fundo, a certeza de que Deus não vai aprovar. Por isso nós tentamos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Nós temos essa capacidade de tentar fazer as coisas sem buscar a direção de Deus, simplesmente para não ouvir o não de Deus. E o não de Deus, querido, não é para nos matar. O não de Deus não é para nos entristecer. O não de Deus é simplesmente para impedir que o que estamos fazendo seja prejudicial, para as nossas vidas futuramente. E aí nós ficamos assim, sem a confiança, porque queremos, e como criança birrenta, como criança mimada, nós não queremos ouvir a real e a verdadeira resposta do Senhor, porque estamos desejosos, sem calcular o risco, sem saber se realmente deveríamos ou não fazer determinadas coisas. E aí, depois de pronto, vem o prejuízo. Depois de pronto, vem as consequências. Porque tudo que fazemos, tudo que falamos, tem retorno. Vai voltar, vai ter peso, vai ter consequência. E algo que nós temos que colocar no nosso coração é que Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Ele perdoa o pecado? Ele perdoa o pecado. Mas ele não tira a consequência das nossas escolhas. Nós plantamos, nós colhemos. E quem planta abóbora não vai colher milho, vai colher abóbora. Quem planta milho não vai colher feijão, vai colher milho. Quem planta feijão não colhe arroz. E aí, você sabe o que acontece? Nós começamos a reclamar como se a culpa fosse do Senhor, sabendo que nós tomamos a decisão sem buscar no Senhor, sem apresentar diante do Senhor. Então, eu te convoco e te convido nessa manhã a refletir se todas as decisões que você está tomando nesse momento, se tem a direção de Deus, se está colocando em Deus, se está buscando de Deus, se está fazendo o projeto e apresentando para Deus. Porque quando Deus aprova o seu sonho, ninguém, ainda que reprovando, pode impedi-lo de acontecer. Ninguém pode parar, pode estagnar por um tempo, mas porque Deus permite, mas não pode impedir. Assim como aconteceu no tempo de Esdras, quando o Senhor ali abre dá a direção, abre a oportunidade para que Israel volte para sua terra e reconstrua os muros de Jerusalém, se levantou o inimigo, se levantou homens que tentaram impedir que aquela obra fosse adiante. E eles mandavam chamá-lo para poder parar, para poder desanimar, e ele dizia: não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. E ele não dava ouvidos à voz daqueles que queriam parar o propósito e o projeto. E os inimigos do Senhor, os inimigos de Israel, por um tempo conseguiram. Planejaram, calcularam, investiram, inventaram para o rei astúcias para poder impedir, e conseguiram por um determinado tempo. Mas todo o propósito de Deus na face da terra ele se cumpre, quer queiram, quer não. Passado-se um tempo, eles tornam a voltar, a levantar, a fazer a obra. Deus usa o profeta Zacarias, se eu não me engano, e traz o alerta para os construtores, traz o alerta para o povo de Israel, para os sacerdotes, e o povo se recobre o ânimo, se levanta e começa a fazer. E o mesmo inimigo tenta voltar para tentar impedir novamente a obra. E ali agora a estratégia
no Senhor. A resposta foi dada e Deus ali deu a vitória para o povo de Israel, para que todo o propósito e o projeto se cumprisse. Da mesma forma, querido, há também na palavra do Senhor, na qual eu estou meditando nesse momento, que é o livro de Josué, uma situação onde Josué e os príncipes de Israel, ali já vencendo as batalhas, ganhando as lutas, percorrendo o caminho da terra que manava leite e mel, entrando para a promessa, tomou uma atitude sem a direção de Deus. E isso tem uma consequência seríssima, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nós temos que fazer em Cristo Jesus, nós temos que chamar a presença do Senhor e apresentar diante dele os nossos sonhos, os nossos projetos, e esperar nele a resposta, e fazer aquilo que ele nos permite e determina sobre a nossa vida, para que tudo vá bem. Quando nós tomamos a decisão de colocar o Senhor no centro da nossa vontade, quem tem que conduzir a nossa vida e guiar o nosso caminho é o Senhor. Olha o que está escrito na palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 9, versículo 14 a seguir, que diz assim: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeon e Sefira e Beerote, Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhe pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha, tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e entre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas e por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Deus tem propósito na tua vida, mas busca de Deus a orientação do que fazer, como fazer e quando fazer. Josué tomou uma decisão sem buscar de Deus a direção e teve consequências. E por isso acabou fazendo algo que Deus disse que não era para fazer. Então, todos os seus sonhos, propósitos e projetos, coloca na mão do Senhor. Deixe que Deus guie e dê direção. E se você me ouviu até aqui, que essa palavra venha direto ao teu coração. Tome posse e seja a resposta de Deus para a tua vida. Eu agradeço a tua atenção, peço que compartilhe, que você deixe seu like e se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação. E seja você no dia de hoje uma bênção.